Olá, meus amigos, eu estou aqui mais uma vez para falar a respeito das profecias bíblicas e o assunto que eu quero tratar hoje é a resolução do presidente norte-americano Donald Trump de transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, considerando Jerusalém a capital de Israel. É claro que existe uma motivação de política interna do presidente norte-americano, porque a base de sustentação do seu governo é de cristãos evangélicos, que então querem que as profecias bíblicas se cumpram e, como se fala a respeito de Jerusalém como capital de Israel, para a vinda do Rei da Glória, Jesus Cristo, o Senhor, para governar sobre todas as nações, então existe uma expectativa então dessa mudança ou desse reconhecimento de Jerusalém como sua capital. É claro que isto agradou então um meio evangélico, entretanto, causou uma série de contendas em diversas nações, porque a ONU ou diversos países da Europa e países ricos assim, que estão interessados no processo de negociação ali entre árabes e israelenses, desejam que Jerusalém seja uma capital dividida entre o Estado palestino que vai ser criado e o Estado de Israel, pressionando Israel para que volte às fronteiras de 1967. Eu tinha falado isso em outros vídeos, das conquistas em guerras que houve da parte de Israel, quando estão em 1967, na Guerra dos 6 Dias, de 10 a 15 de junho de 1967, Israel conquistou a parte de Jerusalém, que estava sob domínio da Jordânia e dos árabes de maneira geral, conquistou a faixa de Gaza e Cisjordânia, e então dessa forma então ampliou, triplicou o seu território durante 6 dias da guerra em 1967. E então isso não é o que a resolução da ONU de 1947 tinha estabelecido. Queria que o Estado de Israel, a partir de 14 de maio de 1948, voltasse a existir, mas com o Estado palestino ao seu lado. Houve várias guerras de conflitos, exatamente de todos os países árabes contra Israel, e então o Estado palestino nunca existiu de fato, como também Israel teve que fazer várias guerras para se defender, ou ataques preventivos também que fez contra as iminências de guerra que vinham contra ele, para tentar destruir o Estado de Israel. E então existem territórios que estão ocupados, como esse que eu falei, de Gaza, Cisjordânia e a parte leste de Jerusalém, que então agora existe essa pressão internacional para que Israel ceda os territórios, para que haja o Estado palestino ao lado do Estado de Israel. E quando então o presidente norte-americano, como principal potência das nações, fala a respeito da cidade de Jerusalém como capital de Israel, causa um conflito para as outras nações que querem paz na região, por diversos outros interesses, e então com uma pressão sobre Israel para que Israel ceda. Então, muitas pessoas no meio evangélico, e há vários vídeos aí na internet falando a respeito desse assunto, que agora chegou o tempo do cumprimento, tudo. O que eu quero falar nesse vídeo, né, é um pouquinho de estraga prazer, sabe? Porque existe uma grande expectativa e as pessoas estão falando que agora o arrebatamento vai chegar, porque realmente a profecia está se cumprindo, porque Jerusalém vai ser a capital de Israel. Jerusalém, pelos israelenses, sim, é a capital indivisível de Israel. Entretanto, eu mencionei em outro vídeo também que houve uma resolução, um acordo de paz em 1993, com o presidente norte-americano Bill Clinton e o primeiro-ministro de Israel na época, Yitzhak Rabin, e o líder da autoridade palestina, que era Yasser Arafat. Eles fizeram um acordo em 1993, um acordo de 7 anos, para que Israel cedesse os territórios e Jerusalém, o status final de Jerusalém fosse discutido. Passaram-se os 7 anos, no ano 2000, o presidente Bill Clinton, no último ano do seu governo, também com Yasser Arafat, que ainda era o presidente da autoridade palestina, e Yitzhak Rabin já tinha sido morto por um radical judeu que não aceitou o acordo de paz. E quem estava então na presidência, ou como primeiro-ministro de Israel, era Ehud Barak. Eles fizeram um acordo naquela época, no ano 2000, e Ehud Barak aceitou dividir Jerusalém para que fosse um Estado palestino, a capital do Estado palestino. Jerusalém dividida meio a meio, metade de Israel, metade do Estado palestino. Esse cumprimento não se efetivou, essa proposta que o Ehud Barak fez, porque o Yasser Arafat da Palestina não aceitou e queria mais territórios para que o Estado palestino fosse estabelecido. Então ficou sem resolução esse conflito e até hoje também existem essas resistências para que Israel não ceda os territórios ocupados ou muito menos ceder Jerusalém. Quando o presidente norte-americano fala a respeito
de Jerusalém como capital de Israel. Claro que há uma grande euforia, não somente no meio israelense, fizeram uma festa ali no Muro das Lamentações, e claro, eles têm motivos de celebrar, sim, e o meio evangélico também, né, por esse motivo de achar que o cumprimento das profecias está acontecendo. E também tiveram outros vídeos ou outras falas falando a respeito do Donald Trump, que o significado do nome Donald Trump, e falando também a respeito da idade dele, que está com 70 anos, 7 meses, 5 dias, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, associando com o ano judaico, a numerologia, tudo. Eu não quero nem entrar nesse assunto, tá? Mas falando a respeito da geração, né? Então, a passagem citada mais especificamente é Mateus 24, 34, quando Jesus fala assim: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, o tema que eu quero trazer nesse vídeo é a respeito da geração, e claro, vou estragar prazer de muita gente que está falando a respeito dessa iminência do arrebatamento ou do cumprimento das profecias. Não que eu não acredite que as profecias estão muito perto de se cumprir. Eu acredito e vejo com muita clareza que os sinais, inclusive essa situação de Jerusalém, é um sinal da profecia se cumprindo, sim. Na verdade, o que o Donald Trump está fazendo não está trazendo cumprimento profético diferente de trazer Jerusalém para o centro das discussões. Porque a palavra de Daniel 9, 27 fala que haverá uma aliança com o príncipe dos povos, com muitos de Israel, durante uma semana. E na metade da semana, os sacrifícios do templo de Jerusalém, que será reerguido, esses sacrifícios serão tirados e, sob a asa das abominações, virá o assolador na metade da semana, na metade dos 7 anos. Então, um acordo de paz, como aconteceu em 93 ao ano 2000. 7 anos, Israel tem que devolver os territórios ocupados para a criação do Estado palestino e dividir Jerusalém, como está escrito na profecia de Obadias 1, versículo 11, que fala que os estrangeiros vão entrar pelas portas de Israel e vão tirar os seus bens, dando para os descendentes de Esaú. Eu falei a respeito disso num vídeo, falando da profecia de Obadias, e também vão lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém, exatamente porque Jerusalém agora sim está no centro da discussão, porque pela resolução dos Estados Unidos, pela criação da embaixada lá em Jerusalém, as nações diversas, tanto as nações árabes quanto outros que são simpatizantes à causa palestina, vão estar realmente entrando em conflito, porque não vão aceitar que Jerusalém seja a capital indivisível de Israel, mas vão pressionar, como Obadias 1:11 está falando a respeito disso. Vão lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém. Mas, voltando no assunto da geração, as pessoas falam desse texto de Mateus 24, 34, e a passagem de Mateus 24, Jesus está falando assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, que quando já seus ramos se renovam e os seus folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. E o versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, Mateus 24, 32 a 36. Tá? Então, quando se fala a respeito dessa geração, as pessoas falam que a figueira é um símbolo da nação de Israel, e de fato é. E aí fala quando as suas folhas se renovam e os seus ramos se renovam e as folhas já brotam, então que está próximo o verão. Então, o verão seria a vinda do reino de Cristo, e as folhas e os ramos sendo renovados e brotando dessa forma, seria a restauração do Estado de Israel em 1948. Aí a questão é quanto tempo dura uma geração. Essa geração já foi discutida várias vezes. Inicialmente se falava pelos teólogos que a geração durava 40 anos. Então, desde 1948, criou-se uma grande expectativa para que em 1988, 40 anos depois, então, a vinda do reino de Jesus Cristo acontecesse. E não aconteceu. Aí depois falou assim, não é 40 anos. Aí criou-se uma expectativa da geração de 70 anos. E mencionando o Salmo 90:10, que fala que os dias de um homem chega a 70 anos, e quando muito, a 80, e o que tem é canseira e enfado. Então se fala a respeito dessa geração como de 70 anos, porque seria um tempo da geração de vida de uma pessoa. Tá? Agora, eu vou estragar um pouquinho já o prazer nesse aspecto, né, antes de discutir a questão dos 70 anos, que em Gênesis, capítulo número 13, quando Deus está falando com Abraão a respeito da sua descendência, Gênesis capítulo 13, versículo de número... Gênesis 15, perdão, Gênesis 15, versículo 13, ele fala assim, então, disse Deus a Abraão,
Sabes de certo que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então ele fala de 400 anos. Versículo 13, Gênesis 15, 13. Depois no versículo 16, Deus fala assim: e na quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, Deus está falando com Abraão que eles estariam escravizados durante 400 anos e na quarta geração eles voltariam. Na verdade, se a gente for considerar dessa forma, quer dizer, na quarta, ou se terminasse a quarta, tá, seriam 400 anos, 4 gerações. Isso quer dizer uma geração de 100 anos. Então, a expectativa da iminência do arrebatamento ou a iminência da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino, além das questões de 70 anos, né, que o pessoal fala, e realmente existe a passagem bíblica do Salmo 90:10, mas aqui Deus está falando de uma geração, ele está falando de uma geração de 100 anos. Então, em vez de 1948 mais 70, né, que seria 2018, seria mais 100 anos, seria 2048. Então, nesse aspecto, não é o Donald Trump que vai, com a resolução, trazer a proximidade da vinda do arrebatamento ou da vinda de Cristo. Tá? Então, se for considerar esta geração que Deus falou com Abraão de 100 anos. É claro que depois, mas aí na época do Gênesis as pessoas viviam 900 anos, 700, 800, 900 anos. Então agora os tempos foram acontecendo e aí as pessoas vivem menos. E aí a geração foi reduzida, não é mais 100, é 70, 40 e assim por diante. Então existem argumentações falando a respeito desse assunto, que a geração foi diminuída. E aí, Salmo 90:10, a geração seria de 70 anos. Tá? Então falando a respeito da geração de 70 anos... quando Jesus fala em Mateus 24:34, fala assim: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Se nós considerarmos a nação de Israel sendo restaurada como nação em 1948, então 70 anos depois de 1948 seria 2018, tá? Então nós estamos na iminência, estamos no final, dezembro de 2017, estamos na iminência de entrar em 2018, e aí as pessoas falam a respeito desta breve vinda de Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja e depois para o estabelecimento do seu reino. Muito bem, eu queria dizer a respeito desse assunto, tá? Que, em primeiro lugar, se considerarmos dessa forma, tá? Tem uma outra linha de interpretação que fala que o renovo dos ramos e o florescer dessa figueira seria quando Jerusalém foi reconquistada, tá? Que não em 1948, então em 1967. Então, já ampliaria, né, 70 anos, né, seria em 2037. Tá? Então, quebramos mais uma vez essa iminência de arrebatamento e vinda do reino de Cristo por causa da resolução dos Estados Unidos de mudar a embaixada para Jerusalém ser a capital de Israel. Mas, enfim, sem falar a respeito do renovo dos ramos e das folhas em 1967, com a reconquista de Jerusalém. Mas vamos considerar 1948, tá? Como restauração do reino de Israel. Jesus fala a respeito assim: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isso acontecer é alguma coisa que ele está falando no capítulo 24. Primeiro, existem várias coisas que têm que acontecer para completar a geração. Isso quer dizer o seguinte: Mateus 24, versículo de número 5, diz assim: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso aí, tudo bem, isso aí já aconteceu. Tem pessoas que estão falando que é Cristo, existem falsos profetas, existem guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos em vários lugares. Porque tudo isso é o princípio das dores, versículo 8. Versículo 9, então, Jesus falando para o povo de Israel, falando aos seus discípulos judeus, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então está falando da nação de Israel convertida, tá?
a Jesus, tá? Eles são odiados de todas as nações. Está falando nação de Israel, odiado pelas outras nações. Não está falando de igreja, não está falando de cristãos. Está falando de nação de Israel, perseguida e odiada e morta por causa do nome de Jesus Cristo. Isso vai acontecer quando o anticristo se manifestar. A nação de Israel vai se converter a Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 8, 12 mil homens de 12 tribos de Israel, totalizando 144 mil, que vão estar pregando o evangelho de Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículos de 1 a 5. Homens castos, virgens, que vão estar sendo seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Zacarias 12:10, eles verão a quem eles transpassaram e chorarão amargamente como aquele que chora pelo primogênito. Por quê? O anticristo vai se revelar, vai assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Na metade dos 7 anos, Daniel 9:27, na metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício costumado e oferta de manjares, ou de libações, ou de cereais, quer dizer, o culto oferecido para Deus, desde a aliança dos 7 anos entre árabes e israelenses com a divisão de Jerusalém, vai restaurar o templo de Jerusalém, vai haver serviços sagrados oferecidos no templo de Jerusalém como culto a Deus pelos judeus, e na metade dos 7 anos virá o assolador, que é o anticristo. E aí então eles vão olhar aquele homem querendo ser cultuado como Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que fala que ele se assentará no santuário de Deus como se fosse, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está falando então do anticristo ali naquele tempo, e ele então vai perseguir a nação de Israel, que é a passagem de Apocalipse capítulo 12, quando o dragão para ali em frente à mulher que tinha dado à luz a um filho varão, e aquela mulher é a nação de Israel que está no deserto no seu lugar, para ser atribulada e guardada por Deus também durante 1260 dias. Apocalipse 12:6 e Apocalipse 12:14. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Está falando do tempo de ação do anticristo, 42 meses. Apocalipse 13:5 também fala a respeito disso, 42 meses. Na metade dos 7 anos da aliança árabe-israelense dividindo Jerusalém. E aí o anticristo vai dominar sobre todas as nações da terra e vai perseguir aos judeus que vão se converter a Jesus Cristo, porque serão seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, de 1 a 5 que eu tinha mencionado. Então, aqui Jesus está falando, sereis atribulados, Mateus 24:9, e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus Cristo. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 14, e será pregado este evangelho do reino, está falando, não é evangelho de salvação, é o evangelho do reino de Cristo. Está falando da iminência da volta do reino de Jesus Cristo para governar sobre todas as nações da terra. Então, é o evangelho de reino, que Jesus Cristo, o rei que vai governar e agir sabiamente na terra. Jeremias 23:5. O rei Jesus vai governar em Jerusalém sobre todas as nações da terra. Zacarias 14 fala que será celebrada a festa dos tabernáculos. Todas as nações terão que subir de ano em ano para adorar o rei na cidade de Jerusalém. E se alguma nação não subir ali, naquele ano não cairá chuva sobre aquela nação. Então nós estamos falando do evangelho do reino, que Jesus Cristo vai governar e vai estabelecer um reino de justiça, cumprindo a profecia das 70 semanas, Daniel capítulo 9, versículo 24, de justiça eterna, de fim dos pecados, expiação das iniquidades, e o Santo dos Santos sendo reconhecido, sendo ungido com a presença do Rei da Glória, Jesus Cristo entrando na cidade de Jerusalém. Então, esse evangelho do reino será pregado para todo mundo, por todo mundo, para testemunho às nações, então virá o fim. E aí Gênesis 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, sentado no lugar santo, Daniel 9:27, essa passagem que Jesus mencionou, quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo. É a mesma passagem de 2 Tessalonicenses 2:4. A metade dos 7 anos o anticristo vai se manifestar, causando uma tribulação ou grande tribulação durante 3 anos e meio. Metade dos 7 anos para o fim. Ele governando sobre todas as nações, regendo com cetro de ferro e perseguindo a nação de Israel, os judeus. E aí, quando vocês virem esse abominável da desolação, que falou para o profeta no lugar santo, no templo restaurado de Jerusalém, reconstruído de Jerusalém, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Perseguição àqueles que estiverem na Judéia, perseguição aos judeus. Não é para a igreja, não é para os cristãos.
Quem estiver sobreirado, não desça para tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, porque orai para que a vossa fuga contra o anticristo assentado no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, e perseguindo os judeus que estão na Judéia. E ele fala, ore para que não seja no sábado, porque os judeus guardam o sábado. E não seja no inverno, porque as pessoas vão ser perseguidas e mortas. E quem estiver grávida, estiver amamentando também, vai ser difícil fugir com criança de colo ou gestante, então vai ser perseguida e vai ser morta. É o que Jesus falou. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Versículo 9. E aí depois no versículo 19 ele fala das grávidas, experimentando, e no 20 ele fala da fuga no sábado e no inverno, para orar para não ser assim. Porque nesse tempo, Mateus 24, 21, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo não houve nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, eu mencionei num outro vídeo a respeito desse assunto. O tempo abreviado, como as pessoas falam, são 7 anos de tribulação. Não, são 3 anos e meio de tribulação. Os dias foram abreviados, tem 7 anos de aliança. Daniel 9:27 não fala 7 anos de tribulação, 7 anos de aliança. Mas os dias foram abreviados, então, e a tribulação vai durar da metade dos 7 anos para o fim. Então, não tem 7 anos de tribulação. A única passagem bíblica que fala de 7 anos é Daniel 9:27, da última semana dos 70 anos, das 70 semanas de Daniel. E fala, na metade da semana virá o Assolador. Aí, várias passagens, como eu já mencionei, por exemplo, a Apocalipse 12:6 fala de 1260 dias, Apocalipse 12:14 fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a mesma menção de Daniel 7:25, um tempo, tempos e metade de um tempo, e Apocalipse 13:5 fala 42 meses. Então são algumas passagens que eu estou mencionando agora, tem outras também, por exemplo, Apocalipse 11, 1 e 2 fala de 42 meses dos judeus sendo perseguidos, a nação de Israel sendo sitiada, né? Então são tempos de tribulação, são tempos de grande tribulação, não são 7 anos de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Isso está tecnicamente, biblicamente errado. Jesus falou grande tribulação e depois ele fala no versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então quando Jesus fala tribulação, ele fala a tribulação daqueles dias, ou em Marcos fala, depois da referida tribulação. Então, estamos falando que tribulação e grande tribulação é um período de 3 anos e meio e não de 7 anos. Então, isso vai acontecer a partir do momento da metade dos 7 anos da Aliança Árabe-Israelense dividindo Jerusalém, que é o que está agora em iminência de acontecer pela discussão que Donald Trump está gerando se Jerusalém vai ser a capital de Israel contra as nações que não querem que isso aconteça, ao contrário, que Jerusalém seja dividida e Israel volte aos limites de 1967 com o Estado palestino e capital Jerusalém também, Obadias 1:11. Estou mencionando repetidas vezes para que você possa memorizar essa forma, né? E aí Jesus disse, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque o anticristo vai estar ali governando no templo em Jerusalém. Porque surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aqui os eleitos não são a igreja, são os judeus, o povo de Israel e as pessoas que vão se converter pela pregação dos 144 mil, que está em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que vão passar pela grande tribulação, que está em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, tá? Vão passar pela grande tribulação e vão se converter e lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, tá? Então essa é a menção bíblica, tá? Desses eleitos que vão tentar enganar, tá? Então é esse o cumprimento. E aí depois ele fala, não acrediteis então que o anticristo, que o Cristo está ali, porque aí ele fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então o Cristo verdadeiro virá dos céus, sobre a nuvem dos céus para estabelecer o seu reino. E aí então é o que fala no versículo 29 que eu já tinha mencionado. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, da metade dos 7 anos para o fim, como falou o profeta Daniel em Daniel 9:27 e Jesus em Mateus 24:15, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória.
Aqui é vinda de Cristo depois da tribulação para estabelecer o seu reino. É diferente do arrebatamento da igreja, que é antes da tribulação, quando nenhum olho verá, será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num abrir e fechar de olhos, a trombeta toará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Um arrebatamento entre nuvens e num piscar de olhos que ninguém verá e antes da tribulação, como está, por exemplo, a profecia descrita por Jesus Cristo em Apocalipse 3:10, dizendo: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu, Jesus, te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. A igreja será arrebatada antes da tribulação, Apocalipse 3:10. Romanos 5:9, vão ser salvos da ira. 1 Tessalonicenses 1:10, vão ser salvos do tempo da ira. 1 Tessalonicenses 5:9, vamos ser salvos do tempo da ira. E Apocalipse 3:10, vamos ser salvos do tempo da ira. Então está falando a respeito desse assunto. Isaías 57, 1 e 2 fala dessa forma: o justo é arrebatado antes que venha o mal e entra na paz. Então, arrebatamento entre as nuvens, ninguém vai ver, vai ser num abrir e fechar de olhos, e vai ser antes da tribulação. Depois, então, que nada mais o detém, então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, fala que algo detém a manifestação do anticristo para se assentar no santuário de Deus. E fala, quando for afastado aquele que agora o detém, então, versículo 8, será de fato revelado o iníquo anticristo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, que será depois da tribulação, como está escrito aqui. Depois dos dias da tribulação, Mateus 24, 29, logo em seguida da tribulação, então, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e será visto o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus e todo olho verá. Apocalipse 1:8 também fala isso. Todo olho verá a vinda de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino. Vai soprar sobre o anticristo, vai matá-lo e vai para o vale do Megido para exercer a batalha do Armagedon, exercer juízo sobre as nações da terra, como está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, com o manto tinto de sangue, porque ele vai pisar o lagar, tá? Que é o texto de Isaías 63, 3 a 6, que Jesus Cristo sozinho vai pisar o lagar da cólera de Deus, vai pisar as uvas no lagar, o sangue dos povos vai ser derramado, daqueles que adoraram ou vão adorar o anticristo e vão adorar o próprio diabo e Satanás, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Então, estamos falando de um tempo que ainda virá. E aí, para dar um desfecho nesse assunto, falando a respeito da geração, Jesus, não acontecerá... não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Então, se a geração for de 70 anos, como os teólogos estão falando, estão numa expectativa a respeito da geração de 1948 mais 70 da 2018, que agora vai ser o arrebatamento. Jesus falou assim, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Isso quer dizer, aliança de 7 anos, manifestação do anticristo na metade dos 7 anos, com todos os eventos do Apocalipse durante 3 anos e meio, gerando a grande tribulação. Para o arrebatamento ou para a vinda de Cristo, aliás, aqui ele não fala sobre arrebatamento, ele está falando sobre vinda de Cristo. Para a vinda do reino de Jesus Cristo sobre todas as nações da terra acontecer até em 2018, 7 anos antes, em 2011, tinha que ter uma aliança árabe-israelense dividindo a cidade de Jerusalém, como está em Daniel 9:27, como está em Obadias 1:11. Tá? Então, aqueles que estão pregando a iminência da volta de Jesus Cristo estão, na verdade, olhando para essa geração sem dizer exatamente o que Jesus disse, sem que tudo isso aconteça. Tem que ter a manifestação do anticristo assentado no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, Mateus 24:15. Ali ele assentado no lugar santo e a perseguição aos judeus por causa do nome de Jesus Cristo, porque eles vão se converter depois que o anticristo se assentar no santuário de Deus. Então, está tendo equívocos a respeito desse assunto. E as pessoas estão criando expectativas, estão fazendo alarde, igual fizeram a respeito do planeta Nibiru, do planeta X, por causa do Júpiter, da constelação da Virgem, que fizeram dia 23 de setembro também, fazendo um alarde que Jesus estava voltando. É verdade, Jesus está prestes a voltar, só que existem sinais.
Existem palavras proféticas que ainda não se cumpriram. Eu mencionei várias coisas agora, eu fiz, claro, um assunto resumido, falei isso em vários vídeos, comecei a mencionar vários profetas, vou continuar falando a respeito dos profetas em particular, para dizer os tempos que nós estamos vivendo, quando agora com Jerusalém no centro das discussões por causa da resolução do Donald Trump, então a situação vai ser profeticamente cumprida de as nações pressionarem Israel para ceder os seus bens para Edom, para os descendentes de Edom, que são os povos árabes, e vão dividir Jerusalém. Então isso vai acontecer nos próximos dias, meses ou anos até. Mas se nós considerarmos essa geração mesmo de 70 anos, há um engano, um erro na interpretação, mesmo de 70 anos. Agora, falar a geração é de 100 anos, como está lá em Gênesis capítulo 15, 13 e 16, que Jesus falou na quarta geração de 400 anos, pode ser. Aí, então, estamos falando de 2037, tá? Sobre a figueira. Ou então, desculpa, 38, né? 2048, desculpa, né? 2048, 100 anos, tá? Ou então 2067 para Jesus voltar. E nós sabemos que não é tão demorado assim. Então, estamos falando de um erro da interpretação a respeito dessa geração. Não passará essa geração que tudo aconteça. Essa palavra de Jesus vai se cumprir e não vai passar essa geração. Vai ser na geração da nação de Israel restaurada, na geração de 48 ou na geração de 67. Com 70 anos de 67 ou com 100 anos de 48, tanto faz. O fato é que os fatos bíblicos estão se cumprindo e nós estamos na iminência da profecia se cumprir. Agora, o que não pode acontecer são enganos, erros doutrinários, porque é isso que vai gerar a apostasia. As pessoas ficam pregando uma coisa sem conhecimento das Escrituras, sem ver exatamente com nitidez aquilo que Jesus falou, ou que os profetas falaram em nome do Senhor, e começam a falar coisas do seu próprio coração, com as suas expectativas, e aí vem a numerologia do ano judaico, vem a numerologia do Donald Trump, ou o significado do Donald Trump. Então, Donald Trump com certeza está sendo usado por Deus para esse fim de trazer Jerusalém no centro das atenções. Não quer dizer que ele seja aquele que vai mover a profecia, não quer dizer que as coisas dependem dele, porque não é os Estados Unidos resolver Jerusalém como capital de Israel. Está falando das nações lançarem sorte sobre Jerusalém. Não é uma nação que vai resolver essa situação. Assim como a profecia das 70 semanas, da última semana, da Aliança Árabe-Israelense, não foi em 1993, quando o Bill Clinton conseguiu um acordo de paz entre Isaac Rabin de Israel e o Yasser Arafat. Fizeram uma aliança de 7 anos. Não era a profecia bíblica se cumprindo, mesmo sendo uma aliança árabe-israelense durante 7 anos, que terminou no ano 2000 com o Ehud Barak oferecendo Jerusalém. Não era profecia. Por quê? Não é um presidente norte-americano que vai trazer o cumprimento da profecia. A palavra fala das nações, os estrangeiros vão entrar pelas portas de Jerusalém. Estamos falando de uma conferência internacional, estamos falando de uma pressão de todas as nações que vão lançar sorte sobre Jerusalém, exatamente como está escrito em Obadias 1:11. E aí então virá o reino, Obadias 1:15. Então Cristo virá para estabelecer o seu reino. Então é um tempo que nós estamos vivendo, sim, de iminências, tá? As profecias vão se cumprir, mas fique atento com o que está escrito e não com as palavras proféticas de homens que estão servindo como falsos profetas, como Jesus disse aqui em Mateus 24. Surgirão falsos profetas. Tem pessoas que têm conhecimento bíblico, que falam em nome de Deus, falam com lógica, com coerência, mas estão falando enganos. E aí, esses enganos não se cumprem, porque o que é palavra de Deus se cumpre, o que é palavra de Deus não se cumpre, e aí as pessoas então ficam desiludidas, e tem vários comentários quando eu fiz esses vídeos aqui, isso assim, não aconteceu nada. E realmente eu estava falando, não ia acontecer nada, e não vai acontecer nada agora também. Nem em 2017, nem em 2018 com relação ao arrebatamento da igreja. E também não vai acontecer nada com relação à vinda do reino de Cristo, porque não passará a geração sem que tudo aconteça. Toda a profecia de Mateus 24... para depois chegar em Mateus 24:34. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, eu estou repetindo, estou tentando ser chato a respeito desse assunto, mas assim, eu quero que você que está assistindo, ouvindo várias palavras, que você tenha coerência e lógica para ouvir o que está escrito na palavra e não as doutrinas
e ventos de doutrinas que são feitas por homens para enganar, se possível, os próprios eleitos também. E muitas pessoas endurecendo o coração porque as coisas não se cumprem, e aí fala, a palavra de Deus não está acontecendo, isso é tudo mentira, isso é balela, né? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada e não vai acontecer por enquanto, mas estamos na iminência dessas coisas acontecerem. E aí sim, a importância e a necessidade de você estar atento ao que diz a palavra de Deus. Então, espero que eu possa ter ajudado, de alguma forma, com algum esclarecimento a respeito desses acontecimentos. Claro que eu estendi mais do que eu queria, que eu planejava, eu acabo ficando empolgado a respeito desse assunto e falo, às vezes, até rápido demais. Algumas pessoas falam, você fala rápido demais. Tem muita coisa para se falar, eu estava fazendo vídeos pequenos para tentar fazer pausadamente, mas tem certos temas que a gente acaba se motivando, se empolgando e querendo mostrar a verdade para que as pessoas não sejam enganadas e, ao contrário, se convertam à palavra, a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, para que possam, então, passar pelo arrebatamento, serem arrebatadas, Isaías 57, 1 e 2, antes que venha o mal, Apocalipse 3, 10, guardar a palavra da perseverança para ser guardado da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, quando, na metade dos 7 anos da aliança, a área dos israelenses divide em Jerusalém, vai haver o arrebatamento da igreja e então haverá a manifestação do anticristo. Então, que Deus abençoe você com sabedoria, com entendimento, com revelação da palavra da Escritura e especialmente, não somente com a mente convencida, mas com o coração convertido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus abençoe. Então, um grande abraço a todos e nós vamos seguir com outros vídeos falando a respeito desses assuntos também. Então, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e atento aos acontecimentos e ao cumprimento das profecias da palavra de Deus. Um grande abraço, então, a todos.